mais baixo. Os irmãos têm a letra? Ali está. Vamos cantar então. São fortes as lutas que a ti tem afrontado, duros momentos vendo a vida entristecer. Em certas horas quase tens desanimado, as duras provas têm feito você sofrer. A cruz pesada os teus ombros têm ferido, até parece que ninguém quer te valer. Saibas, irmão, que as lutas que estás passando têm os olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saibas, irmão, que as lutas que estás passando têm os olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez meus filhos desviaram da igreja, isto dói muito em seu coração. Quem sabe até estás desempregado e preocupado, pensa em faltar o pão. Talvez alguém tenha te caluniado, desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando têm os olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando têm os olhos contemplando e logo vem te socorrer. Do outro lado da batalha nos espera uma coroa e um grande galardão, em que o justo juiz naquele dia entregará a cada um de nós, irmãos, ruas de ouro lá estamos esperando, e muito em breve nossos pés palmilharão um lindo céu glorioso nos espera. Passarão os céus e a terra, mas estas promessas dão. Um lindo céu glorioso nos espera. Passará o céu e a terra, mas estas promessas dão. Aleluias, glória a Deus. Não conhecia esse livro? Coisa boa. Imagina se ele conhecesse, hein? Aí teria sido melhor ainda, já ficou bom? É maravilhoso. Passarão os céus e a terra, mas estas promessas não. 129, número 129, tem nas duas versões dos cânticos, é em Lá. Se Cristo comigo vai, eu irei. Os irmãos têm a letra ligada. Se pelos vales seu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo
Cristo. Coisa ruim é andar nesse mundo sem Cristo. Vamos cantar mais um hino, 189, na versão antiga do cântico. 189, final dos tempos, em Mi.
Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu. Vamos cantar? Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo revelou. Mas contudo não houve harmonia como neste dia que vem do Senhor. Mas contudo não houve harmonia como neste dia que vem do Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Amém. Aleluias. Venha Cristo. Ainda é tempo de você entrar em Cristo e receber o Consolador. Vamos para a parte agora da oração. Eu convido o irmão Adriano para fazer esta oração conosco. Temos apenas um pedido aqui, oração por Domiro, por motivo de enfermidade. Se você nesta noite está aqui também com intercessão no seu coração, quer interceder por alguém ou está passando por algum problema pessoal, faça isto conhecido a Deus pelo levantar de sua mão. E vamos orar nesse instante, unindo a nossa fé. Senhor Deus, amado Pai Celestial, só de estarmos aqui, ó Deus, é mais uma vitória para nós, ó Deus. Pai Celestial, se formos ver os empecilhos, ó Deus, que o diabo coloca na nossa vida, ó Deus, nós estaríamos aqui, mas o Senhor é maior, ó Deus. E nós confiamos mais uma vez, ó Deus, que o Senhor vai nos ajudar mais uma vez, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, ó Deus.
O Senhor nunca nos abandonou, ó Deus. O Senhor nunca nos abandonará, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor vai realizar milagres, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar pessoas aqui esta noite, Senhor. Este irmão, o Senhor Jesus, que pediu oração, ele crê no Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, curá-lo, que o Senhor possa libertar, ó Deus. E todos que vão viajar, ó Deus, que o Senhor esteja com a mão estendida sobre cada um, ó Deus, nestas viagens, livrando eles do acidente, livrando do mal, Senhor. Que o Senhor também, ó Deus, abençoe o pregador, ó Deus, que vai trazer a Tua palavra, Senhor. Que ele seja ungido pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e unja também nós que vamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, para que todos nós recebamos, ó Deus, o alimento espiritual do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com as nossas ofertas agora. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé do plano de Deus, não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu.
Portanto, agora eu sei que temes a Deus. Amém? Glória a Deus, que Ele possa prover a vitória para cada um de nós nesta noite. Em conexão conosco está a igreja em Vianópolis, nossos amados irmãos, e nós desejamos que Deus vos abençoe, juntamente conosco aqui em Leopoldo de Bulhões. E outras 5 conexões não identificadas que sejam igualmente abençoados pela atmosfera espiritual deste culto. Vamos então ouvir agora o solo do hino Somente Crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus bendito e Pai celestial, mais uma vez entramos na Tua presença em oração, porque o Senhor conhece a necessidade de cada coração que está nos ouvindo neste momento. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja e o Senhor sabe, ó Deus, a vitória que cada um necessita, a luta que cada um está enfrentando. E o Senhor tem para nós nesta noite a palavra que vem de encontro a cada uma dessas necessidades. Nós entregamos nas Tuas mãos o restante deste culto e pedimos humildemente que o Senhor nos abençoe. Não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Que o Senhor entregue para nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Um pequeno pensamento. Essa semana eu estava no trabalho e entrei dentro de uma sala que não era a minha sala, onde eu trabalho, para tirar algumas dúvidas com o meu supervisor. E enquanto eu estava ali, tinha outras 4 pessoas. Então eram eu e outras 4 pessoas. E enquanto nós estávamos ali dentro, chegou um homem de outra empresa e ele tinha na sua mão 5 agendas, 5 cadernos, ou seja, 5 brindes, não é? E no que ele entrou, então ele já distribuiu os brindes para quem estava dentro da sala. E interessante que ele tinha 5 brindes e na sala tinha exatamente 5 pessoas. E naquele momento, eu, claro, fui um dos que ganhei, né,
um caderno e me veio um pensamento. Eu pensei, que coisa, eu estou no lugar certo na hora certa. Porque eu estava fora da minha sala e se eu não estivesse ali, provavelmente outro teria pego o meu brinde. Mas que sentimento bom é este, não é? Eu estou no lugar certo na hora certa. Às vezes nós olhamos a igreja, a congregação, nesse período de férias, e nós vemos muitos irmãos, felizmente, conseguem sair para ter um descanso, ter um repouso merecido, e a impressão que se tem às vezes é que uma igreja vazia é uma igreja um pouco triste, não é? A gente fica sentindo a falta dos irmãos. Mas eu não sei os irmãos, eu estou aqui nesta noite com aquele mesmo sentimento. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Porque aquilo que Deus tem para distribuir para nós nesta noite, Ele vai distribuir. Então, feliz de quem está aqui. Nós estamos no lugar certo e na hora certa. Que coisa maravilhosa, irmão. É saber o tempo que nós estamos vivendo e estar posicionados onde deveríamos estar nesta hora. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar, a não ser aqui. É aqui que Deus nos viu, desde antes da fundação do mundo. Ele tem um propósito para nós aqui nesta noite. Eu creio que a leitura foi anunciada em São Lucas, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 25 ao 33. Fiquemos de pé. São Lucas 14, 25 ao 33. O nosso tema nesta noite será Espíritos Sedutores. Espíritos sedutores. Vamos ler então a Escritura? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Doutra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis vos assentar. Que parábola maravilhosa Jesus contou aqui nestas palavras, não é? Ele disse: quem não está preparado para renunciar a tudo, aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, aborrecer a própria vida por amor dele, não merece ser discípulo dele. É isso que ele nos diz. E depois nos deu duas ilustrações. A primeira: qual é o homem que, antes de edificar uma torre, não fará primeiro as contas para saber se ele terá condições de finalizar aquela construção? E segundo,
Qual é o rei que antes de sair para a guerra com 10.000 para enfrentar 20.000, não tomará primeiro conselhos se ele tem condições de vencer a batalha? Porque se ele perceber que não tem condições, em vez de sair com o exército, ele irá com os emissários, com os diplomatas, pedir condições de paz para o seu inimigo. O que Jesus está nos dizendo? Que uma pessoa sensata, antes de tomar qualquer decisão, antes de iniciar qualquer empreendimento, precisa primeiro tomar conselho. Tomar conselho com alguém, tomar conselho consigo mesmo, fazer as contas de quanto vai custar, para saber se ele tem condições de terminar esta obra que ele intenta começar. É isso que Jesus nos mostra. Então a mensagem que ele nos deixa com esses dois exemplos é: antes de você empreender a sua carreira cristã, a sua vida cristã, você tem que tomar conselho com alguém. Você tem que tomar conselho em cada passo que você for dar na sua vida. Se você quer viver uma vida cristã, você terá que tomar conselho a alguém. E neste caso, quem é que você vai tomar conselho? Ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, à sua irmã, à sua esposa, à sua própria vida, o que você tem de desejo? Não. Você tem que abandonar tudo isso por amor a Cristo. Ou seja, uma vez que você toma essa decisão de seguir uma vida cristã, é a Cristo que você deve satisfações. É a Cristo que você vai sempre pedir opinião antes de dar qualquer passo, antes de tomar qualquer decisão. Nós vamos falar nesta noite sobre espíritos sedutores. Quem é o nosso maior conselho, a não ser a palavra de Deus, o Espírito Santo que vivifica essa palavra? É este o nosso conselho. É a ele que nós vamos sempre recorrer para saber se estamos no lugar correto, se vamos tomar a decisão correta, até mesmo na compra de um bem, na compra de uma roupa, na escolha das amizades. Esse é o nosso absoluto, é a palavra. Mas existem espíritos sedutores que tomam o lugar da palavra na vida das pessoas, fazendo elas tomarem decisões desastrosas para a sua vida. Nós vamos começar falando sobre Josafá, que é um rei bastante famoso que todos aqui conhecem. Josafá era rei de Judá, na época em que Acabe era rei em Israel. Os irmãos se recordam que Israel era um reino único, mas esse reino se apostatou da vontade de Deus, da palavra de Deus, e Deus preservou a tribo de Judá para si. Assim, Judá era uma das 12 tribos de Israel, e Deus provocou ali uma separação de Judá e Israel, porque Israel se apostatou. E Judá, aquela tribo, permaneceu fiel a Deus. E enquanto Israel estava sob o domínio de Acabe, vocês sabem muito bem que Acabe trouxe Jezabel para o reino, e Jezabel trouxe consigo a adoração idólatra a Baal, e aquilo se tornou uma abominação diante de Deus. Mas Deus ainda tinha um povo, que era o povo de Judá, e o rei de Judá era Josafá. Então, esta é a situação em que estava o reino de Israel, separado por causa da apostasia. Agora, nós sabemos que, em um dado momento, no reino de Acabe, Israel se tornou um reino muito rico financeiramente, um reino atraente para se morar ou para se fazer amizades. E foi assim que Josafá, juntamente com o seu conselho ali de governo, decidiu fazer uma aliança com Acabe.
rei de Israel. Agora, um detalhe muito importante: eles não consultaram a Deus antes de fazer esta aliança, antes de declarar o seu apoio a Israel e dizer: de agora em diante nós somos nações amigas, aliadas. E para quem Israel fizer guerra, Judá também vai fazer guerra. Quem fizer guerra a Israel, vai fazer guerra a Judá. Josafá tomou esta decisão sem consultar a Deus. Então ele cometeu este primeiro erro. E eu quero que os irmãos guardem sempre a escritura que nós lemos em sua mente. Quem não estiver disposto a abandonar tudo para seguir a Cristo, não é digno de ser discípulo dele. Neste caso, Josafá e o seu governo não pediram conselho à palavra. Eles foram atraídos pela cobiça, pela riqueza do reino de Acabe. Na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, eu vou citar aqui primeiro o parágrafo 45. Irmão Brana disse o seguinte: todas as coisas devem ser consideradas orando primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas devem ser consideradas orando primeiro. Isso nós sabemos. Todas as coisas, das maiores às menores, nós devemos orar primeiro. Eu tenho certeza absoluta nesta manhã que se homens e mulheres pudessem chegar à posição onde suas almas e seus pensamentos, suas atitudes fossem perfeitas na visão de Deus, esta seria uma das maiores e poderosas igrejas que já existiu. Esta seria uma das maiores e poderosas igrejas que já existiu. O pastor Ivaldo está em conexão e manda um abraço para o irmão Adair e toda a igreja. O pastor Ivaldo está em Cacoal. Então, que Deus abençoe, pastor Ivaldo. Sejam todos abençoados juntamente conosco e nós devolvemos o abraço. Então, veja o que o irmão Brana diz. Eu tenho certeza absoluta nesta manhã que se homens e mulheres pudessem chegar à posição onde suas almas, seus pensamentos, suas atitudes fossem perfeitas na visão de Deus, esta seria uma das mais poderosas igrejas que já existiu. E nós queremos nisto. Observe quando estes reis, antes deles começarem, eles deveriam ter consultado a Deus. Antes de Josafá fazer aliança com Acabe, ele poderia ter dito primeiro: vamos orar e ver qual é a vontade de Deus? Josafá deveria ter feito isto. É sempre o primeiro passo, irmão. Antes de fazer qualquer coisa, o seu primeiro passo deve ser orar. Tomar qualquer decisão, acompanhar qualquer pessoa, ir a qualquer lugar. O nosso primeiro passo deve ser esse, ainda que seja em espírito. Hoje em dia nós sabemos que nem o nosso alimento é confiável mais. Nem mesmo a água que nós tomamos é confiável. Portanto, até para tomar um gole d'água, nós deveríamos orar. Ou mesmo em espírito. Porque o perigo está em todos os lados. No 52 de Mombrana disse: dê-me um pregador, dê-me um cristão, dê-me uma dona de casa que seja cristã, dê-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloque primeiramente Deus sobre tudo o mais, e eu lhe mostrarei um homem que terá êxito sobre o ódio que todo demônio possa colocar nele.
ele busca a Deus primeiro. Por que é que tantas pessoas estão sucumbindo ao ódio, à cobiça? Porque não está se colocando Deus em primeiro lugar. Acabe tinha um reino próspero, e isso atraiu Josafá. Josafá, nesta decisão de fazer aliança com Acabe, não colocou Deus em primeiro lugar, porque Deus o teria dito: eu não estou com Acabe. Eu amaldiçoei Acabe por causa da imundície que ele trouxe sobre Israel. Que imundície é esta? Idolatria. Apostasia. Foram atraídos pela cobiça, pelo desejo carnal. É aí onde o mundo está hoje. Nisto é onde a América se firma hoje. Nós podemos dizer o Brasil. Nisto é onde as igrejas se firmam hoje. Nós construímos uma das melhores igrejas que jamais foram construídas. Nós temos tido um dos melhores estudantes polidos que jamais tivemos. Muita cultura, muita educação. Nós temos ensinado uma das melhores teologias e assim sucessivamente, e aprendemos a cantar como anjos, mas ainda há uma fraqueza, porque eles saíram atrás das doutrinas dos homens e de espíritos sedutores, em vez de voltar para a palavra de Deus. Eles tentam fazer coisas modeladas com o mundo. Eles têm tentado colocar luzes brilhantes ao redor disto, como em Hollywood. Os púlpitos viraram palcos, os hinos viraram música e as pregações viraram o quê? Nós sabemos muito bem que quanto mais bonito, mais, como diz o irmão Brano, quanto mais bonito, mais o quê? Enganoso. Quanto mais bonito, mais enganoso. E isso não é só a beleza física, é a beleza da polidez, da educação, a beleza do altar de Caim. Quanto mais bonito, mais enganoso. Quanto mais bonito, mais traiçoeiro. E foi isso que atraiu Josafá. Talvez isso tenha atraído algum de vocês aqui. Talvez foi aquela beleza que te atraiu para uma determinada amizade errada, uma determinada companhia errada. Talvez tenha sido a beleza. Alguém tem que mostrar ao mundo onde está Deus. O mundo está procurando Deus na beleza. Alguém tem que mostrar para o mundo onde está Deus. Irmãos, as pessoas estão buscando Deus em igrejas que mais parecem boates. As pessoas estão indo buscar Deus em hinos, entre aspas, que mais parecem show de rock and roll. As pessoas estão indo buscar Deus em igrejas que pregam que o caminho para o céu é assinar o seu nome no livro de membros. É aí que as pessoas estão indo buscar Deus. Alguém tem que mostrar para o mundo onde Deus está. Quem é? Eu e você, em tudo que nós fazemos. Alguém tem que mostrar para o mundo como encontrar a Deus, o caminho até Deus. Essa é a nossa responsabilidade, irmão e irmã. É atrair as pessoas para Deus e não afastar elas de Deus. Eu peço que os irmãos guardem bem esta introdução. Nós falamos sobre a consulta a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, consultar a Deus. E quem é que tem que mostrar onde está Deus? Eu e você. Os irmãos estão acompanhando até aqui? Vamos adiante. Espíritos sedutores. Espíritos sedutores. Eles existem. Eles são demônios. A função deles é seduzir, enganar, levar para o caminho errado,
contrário à palavra de Deus. Josafá esteve ali, numa reunião com Acabe, e os dois conversando, e Acabe convocou Josafá justamente para eles definirem para ir para a guerra, para lutar em Ramote Gileade. E Josafá estava ali, mas em todo o tempo que Acabe tentava firmar aquele acordo, Josafá desconfiava, colocava um pé atrás. Isto era a misericórdia de Deus com Josafá. Porque apesar de ele ter cometido o primeiro erro, Deus estava impedindo ele de cometer o segundo. Josafá estava sentindo alguma coisa no seu coração, lhe dizendo que ele não devia ir nesta guerra. E foi então que ele fez a coisa certa, disse para Acabe: vamos consultar a Deus. Vamos saber se esta guerra, se esta batalha é a vontade de Deus? Porque enquanto Moisés, enquanto Josué estavam na vontade de Deus, não existia exército no mundo que derrotasse o povo de Deus. Mas desde que uma cunha de Acã entrou no arraial, eles tiveram que fazer uma pausa e reconsagrar as suas vidas. Então Josafá teve esse momento, que foi a graça de Deus por ele, de dizer para Acabe: vamos consultar a Deus? E às vezes é o Espírito Santo, irmão e irmã, colocando no seu coração, dizendo: consulte a Deus primeiro. Talvez essa não é a vontade dele. Consulte a Deus. Ouça a palavra de Deus. Não dê esse passo fora da fila. Consulte a Deus primeiro. O que fez Acabe? Chamou 400 dos mais treinados profetas do seu reino. Pregadores treinados, doutores, teólogos. E lá veio aquela delegação formidável de pregadores. E cada um deles queria profetizar mais bonito do que o anterior. Suba que Deus lhes dará a vitória. Suba que Deus fará um milagre. Suba para esta batalha, porque nenhum homem dos seus exércitos morrerá. Cada um deles procurava, dentro dos seus estudos, fazer a profecia mais bonita, mais convincente. Mas aquilo não enganou Josafá. Havia algo dentro dele que ainda dizia: estes homens não estão falando o que Deus disse. Josafá, depois de ouvir aqueles 400 pregadores, virou para Acabe e disse: não tem outro? Por acaso não tem outro? Por acaso não tem mais um que possa, talvez, nos trazer a palavra de Deus? Acabe disse: mas eu já te mostrei 400. Mas Josafá estava buscando mais um. Irmãos, o que mostra que nós temos a semente eleita é que, apesar de ter ouvido outros 400 falsos profetas, quando nós ouvimos o verdadeiro, nós escutamos a sua mensagem. E estamos aqui firmes até hoje. Qual é o selo de Deus para a igreja nesta última era? Qual é o sinal do Espírito Santo? É estar posicionado na palavra verdadeira de Deus para esta era. É estar aqui assumindo a sua posição em lugares celestiais, nesta mensagem que é a precursora da segunda vinda de Cristo. Isto mostra a semente que nós temos. É a semente, a mesma semente que estava em Josafá. Aquela chama lá no seu coração que dizia: Deus não está neste negócio. Parágrafo 63. Quem foi depois dos 400, quem foi o profeta chamado? Micaías. Que coisa. No parágrafo 63, irmão Brano diz: quando Micaías subiu, eles disseram: agora, olhe, você diga a mesma coisa que o resto deles. Que coisa. Colocaram Micaías no canto da parede. Micaías tinha uma fama
em Israel. Ele tinha uma fama de ser contra o rei, ele tinha uma fama de ser encrenqueiro, ele tinha uma fama de pregar contra o sistema religioso, ele tinha uma fama de perseguir o pecado. Então eles chamaram ele porque não tinha outra opção, porque se tivesse não tinha chamado Micaías. Era um sujeito encrenqueiro, pois lá veio Micaías. E eles colocaram ele no canto da parede. Agora olhem, você diz a mesma coisa que o resto deles. Ele disse: eu somente direi o que Deus disser. Não importa o que os seus profetas disseram, e o que isto diz, e o que a sua igreja diz, e o que eles dizem, eu somente direi o que Deus disser. Deus colocará em meus lábios, e eu direi o que Ele disser. Glória a Deus. E o que nós necessitamos hoje, diz o irmão Brana, é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Observem. Então eles o levaram lá em cima, e ele disse: dê-me esta noite. Dê-me esta noite. Veja que Micaías era um homem rendido a Deus. Muitas vezes nós achamos que devemos dar a resposta na mesma hora para mostrar que nós estamos certos. E às vezes sai aquela resposta totalmente fora daquilo que eu queria dizer. É porque nós estamos querendo mostrar para todo mundo que nós estamos seguros no que estamos falando. Aí a pessoa vem, te faz uma pergunta e você responde na mesma hora. Mas veja o que Micaías fez. Me dê uma noite para eu falar com Deus e eu vou trazer a palavra dele amanhã. Irmãos, nós temos que aprender isso. Não é toda resposta que você tem que dar na hora. Não tenha vergonha de dizer: deixa eu conversar com Deus e eu te dou a resposta assim que Deus falar comigo. Então, naquela noite, o Senhor o encontrou e ele regressou na manhã seguinte. Quando os dois reis estavam nos portões, ele disse: sobe, mas eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Ele seguiu os outros 400? Não. Ele falou apenas o que Deus mostrou para ele. Nada a menos e nada a mais. Falou exatamente o que Deus mostrou. Israel sem rei, sem pastor. Naquele momento, o chefe, podemos dizer, o bispo cardeal daqueles profetas treinados, se irou e foi ali, deu-lhe um tapa na boca e disse: por onde desviou de mim o Espírito para falar com você? Apesar dos meus 30 anos de universidade, por que é que Deus falou com um analfabeto como você e não falou comigo, o maioral, o sacerdote? Orgulho, muito orgulhoso. Foi aí que Micaías revelou a sua visão. Ele disse: Deus me mostrou uma reunião nos céus em que ele estava fazendo um conselho para saber como é que ele iria punir Acabe. E então surgiu ali um espírito e disse: eu irei e vou colocar a mentira na boca daqueles 400 profetas para eles induzirem Acabe a ir para a guerra, para que lá ele morra. Quando Micaías disse isso, o silêncio deve ter reinado naquele salão, porque ele mostrou que, apesar de todos eles serem unânimes, eles estavam sendo unânimes na mentira, sendo unânimes naquilo que era falso. E o irmão Brana disse: agora, hoje, tantas pessoas estão dando ouvido, tantas pessoas estão ouvindo espíritos sedutores, em vez de tomar a palavra de Deus. Misericórdia. Espíritos, eles estão no mundo. Eles são demônios e eles saem para os lugares, e ficam no meio dos homens, ministros. Eles ficam entre os membros de igreja, eles ficam entre as boas pessoas,
eles os levam a entrar em uma ilusão. Espíritos sedutores. E eles lhes dizem coisas e fazem coisas e ensinam coisas e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Isto, irmão, é um espírito sedutor. Qualquer coisa que te desvie da palavra de Deus é um espírito sedutor. Qualquer coisa que tenta te desviar daquilo que você ouve aqui, daquilo que você lê na sua Bíblia e na sua mensagem, aquilo é um espírito sedutor. O irmão Morano diz: muitos estão dando ouvidos a espíritos sedutores. O que eles tentam fazer é substituir, trocar. Eles tentam adotar um novo plano, algo novo. Eles tentam adotar a educação para tomar o lugar do Espírito Santo. Você nunca será apto para fazer isto. Não importa quão bem educados sejam seus homens, eu penso que é uma boa coisa para ele ser educado. Mas se ele não tem obtido o Espírito Santo com aquilo, a sua educação não é boa. A educação nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo, diz o irmão Branham. A educação nunca tomará o lugar do Espírito Santo. Assim nós vemos que qualquer coisa que tenta te desviar da palavra de Deus é um espírito sedutor. Se nós formos abrir aqui o leque e pensar em quantos espíritos sedutores estão ao nosso redor, nós vamos ficar até com um pouco de medo. Se nós formos pensar direitinho lá no nosso trabalho, de repente vão aparecer aqui exemplos de espíritos sedutores. Lá na nossa escola, durante as aulas, você logo vai identificar quais são os espíritos sedutores que estão tentando te desviar. Hoje em dia, nós estamos encontrando espíritos sedutores em tudo. Em tudo, em qualquer parte. No supermercado, numa barbearia, na farmácia, onde você for, vai ter ali 2 ou 3 espíritos sedutores para te fazer desviar da palavra, mesmo que momentaneamente. É isso que eles fazem. E quando nós vamos, então, para a questão do celular, misericórdia. Nós sabemos, ouvimos hoje de manhã, escola dominical com o pastor Joaquim Gonçalves, um espírito precisa de um corpo para ele usar. Então, o aparelho em si, um celular, ele não pode ser possuído por um espírito maligno, porque um espírito precisa de uma pessoa para ele usar. Então, não é a questão de que os celulares estão possuídos. Se fosse isso, seria muito fácil resolver. Nós colocaríamos aqui uma mesa, todos os cultos, e colocaria então os celulares aqui, e nós iríamos orar para expulsar os demônios que estão nesses aparelhos, né? Seria mais fácil. Mas não é no aparelho, não é na televisão, não é no computador, é nas pessoas com as quais você conversa, é nas pessoas com as quais você troca mensagens e vídeos e fotos. É ali que pode estar um espírito sedutor. É ali. Outro dia, eu ouvi a expressão de que uma certa escola estava virando curva de rio. Os irmãos já ouviram essa expressão? Curva de rio? O que é uma curva de um rio? Geralmente é onde a gente encontra mais lixo, não é verdade? Aquele lixo que vem trazido pela correnteza, onde o rio fizer a curva, aquele lixo vai ficando preso ali, na curva do rio. E parece que hoje os nossos celulares estão virando curva de rio, acumulando sujeira, acumulando imundícia do mundo. Parece que a nossa casa está virando curva de rio, acumulando todo tipo de imundície trazida pela correnteza. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Às vezes a pessoa vem inconveniente, dizendo: você ficou sabendo, o sujeito estava lá no mar, não sei aonde, veio o tubarão e comeu metade da sua perna. Olha aqui o vídeo. Misericórdia, irmão, o que eu quero ver com isso? Se o tubarão arrancou metade da perna do homem, eu vou querer assistir? Ou então chega: você ficou sabendo do acidente que aconteceu em tal lugar, tal lugar? Aqui o vídeo, foi tudo filmado. Misericórdia, irmão. Se eu estou dirigindo e eu vejo um acidente na minha frente, eu quero cortar volta daquilo, eu não quero ter isso dentro do meu celular. Parece que está virando curva de rio. Todo tipo de podridão, todo tipo de obra demoníaca está vindo parar dentro dos celulares. Isso sem falar na prostituição e no adultério. Está virando curva de rio. Está acumulando espíritos sedutores. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, para nós não carregarmos toda a imundície do inferno dentro do nosso bolso, levarmos para a cama, onde vamos descansar e dormir uma noite de sono, para acordar no outro dia e trabalhar. Que Deus tenha misericórdia de nós. É tanta podridão que vem parar dentro desse celular. Eu fico pensando, quando aqueles israelitas aplicaram um sinal nas suas casas, que o sinal tinha que ser aplicado era no umbral das portas. Isso é uma mensagem maravilhosa, porque o que é a porta da casa? É pela porta que entra as coisas e é pela porta que saem as coisas. Quem tem autoridade na casa tem que ter autoridade na porta. Dizer: tal pessoa não entra na minha casa. Ou então, tal pessoa é bem-vinda na minha casa. Quem tem autoridade na casa, tem autoridade na porta da casa, para definir o que entra e o que sai. E quando eles pegavam o sangue daquele cordeiro e passavam nos umbrais da porta, aquilo é uma mensagem belíssima, porque nos mostra que para ter o sinal, tudo que entrar e sair tem que estar debaixo do sangue. E que Deus nos ajude a aplicar o sinal nessas telas aqui, para que o Espírito Santo controle tudo que entra e tudo que sai a partir dessas telas, para que isso não seja um instrumento de espíritos sedutores para nos desviar dos caminhos de Deus. Vamos aplicar o sinal nessas telas antes que isso nos cause graves prejuízos, como tem causado mundo afora, dentro das igrejas. Aplique o sinal, irmão, antes que um espírito sedutor te apanhe despercebido e destrua o seu lar, a sua família. Parágrafo 81. Mas este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje para fazer mais membros de igreja. Tem espírito sedutor que é religioso, que ele quer fazer mais membros de igreja, mas menos cristãos. Mais membros, menos cristãos genuínos. Ele faz descer as grades em todo o ensinamento velho e antiquado do Espírito Santo. Parece que tudo aquilo que era ensinamento do Espírito Santo, esses espíritos sedutores colocam grades em torno daquilo para que ninguém veja, para que as pessoas não tenham acesso. Ele permitiu aos homens terem festas sociais uns com os outros, fora, no porão, onde eles teriam jogos. Aquilo nunca ajudará a substituir o cenáculo onde eles estavam orando pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Festinhas nunca vão substituir o quarto de oração. É o que o irmão Brana diz. Estive pensando ainda sobre o uso de celular. Nós vivemos sempre dizendo: mas o celular é tão bom, com ele eu consigo conversar com a minha esposa. Eu estou lá no serviço, ela me manda uma foto do meu filho e eu posso ali matar a saudade. Com o celular eu converso com fulano, converso com fulano. Mas tem parecido que o melhor uso que nós fazemos do celular é quando apagamos a tela dele e vamos conversar com Deus. É assim que as coisas estão ficando.
As velhas festas nunca vão substituir o lugar do quarto de oração, do cenáculo onde as pessoas estavam orando pelo Espírito Santo. Eles permitem que mulheres se reúnam e contem piadas e coisas e tem muitas besteiras que eles não têm nada a ver. Aquilo nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres da maneira que elas saem hoje é uma desgraça. Numa observação que o irmão Neville fez, ele disse: as pobres pessoas americanas, elas têm mandado todas as suas roupas para o exterior. O que nós podemos dizer das mulheres brasileiras? Que Deus tenha misericórdia de nós. Bem, eu lhe digo, tem algo que tem sido pervertido. O que é? Isto é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se os demônios se despissem de suas roupas, nunca houve, a não ser uma pessoa na Bíblia que rasgou suas roupas, e esse foi aquele homem que era possesso de demônios. E hoje ele vem de uma forma compassiva, como se ele fosse social, como se ele fosse bom. Homens andando pelo quintal meio nu e mulheres do mesmo modo, porque vocês têm entrado na condição em que não há mais respeito que têm os casais um para com o outro. Qual é o problema? Eu não estou tentando lhes ferir, eu estou somente tentando lhes dizer que é uma possessão do demônio, espíritos sedutores. E vocês estão ouvindo espíritos sedutores que estão lhes dizendo: isso não tem importância, mas é uma mentira. Mas glória a Deus que nos tem dado púlpitos livres de espíritos sedutores. Glória a Deus que tem nos dado uma palavra purificada, límpida, livre de espíritos sedutores, parasitas, que intoxicam as pessoas. Agora, outra coisa tem tomado lugar. Eu penso e creio que qualquer homem que teve uma experiência com Deus, ou mulher, é limitado em ficar um pouco emocionado. Eu somente creio nisto. Isto é correto, mas sabe você, eles têm adotado o sentimentalismo no lugar do Espírito Santo. Eles simplesmente fazem muito barulho e não há nada naquilo. Viva tão santo quanto você é barulhento, então estará correto. Veja, outro espírito sedutor que tenta apanhar as pessoas nas igrejas é dizer que quanto mais barulhenta for aquela igreja, mais do Espírito Santo ela tem. Quanto mais emotiva for a pessoa, mais do Espírito Santo ela tem. Isto também é espírito sedutor. O irmão Brano diz: seja tão santo quanto barulhento, então estará correto. E que nós sejamos cada vez mais santos. Ser barulhento, tudo bem, incomoda o vizinho, mas o irmão Brana, quando ele começava ali o seu Pentecostes no meio do mato e começava a gritar e pular, ele não estava muito se importando se tinha alguém observando. Ele estava cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo e começar a pular e gritar no meio das pessoas, eu não estou muito me importando se elas estão me achando que eu sou um louco. O importante é estar com Deus. O importante é ter um tempo com Deus. A emoção é algo que está bem, mas os espíritos sedutores têm chegado sobre a santidade de grupos de pessoas e elas simplesmente se deixam basear em porque podem gritar, ou porque podem dançar, porque podem se emocionar. Então, só porque somos emotivos, não significa que somos salvos. Porque nós vamos à igreja, não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Não creia nesses espíritos sedutores. Vou repetir. Não é porque somos emotivos que somos salvos. Porque nós vamos à igreja, não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus,
é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, e produzirá Deus em sua vida, seja pio, santo e puro. Glória a Deus. Isso é quando o Espírito Santo está produzindo Deus em sua vida. Você se torna pio, santo e puro. Em todas as coisas, em todas as horas. Viver véu adentro. Eu vou encerrar agora com mais 2 parágrafos. Os irmãos têm acompanhado até aqui, não é? Espíritos sedutores. É tudo o que tenta te desviar da palavra. Parágrafo 100. Esta é a maneira que é com cada cristão nascido de novo. Essa agora é a maneira de viver. Voltando aqui na escritura que nós lemos, não é? Eu acabei saindo aqui. Acabei perdendo a página. Mas o que nós lemos? Jesus dizendo: quem não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, quem não estiver disposto a aborrecer a própria vida por amor dele, não merece ser o quê? Discípulo dele. Então nós devemos consultar a Deus antes de tudo, consultar a palavra antes de tudo, e nos livrar desses espíritos sedutores, que tentam nos desviar da palavra, ou seja, nos desviar de ser discípulos de Deus. Então, esta é a maneira que é com cada cristão nascido de novo. Quando ele realmente chega a Deus, ele vê a sua vida com a palavra de Deus e ele compreende que está na linha com cada partícula dela. Que coisa maravilhosa. Você quer que a sua vida esteja na linha com cada partícula da palavra de Deus? Oh, glória a Deus! Isso é bom demais, gente. Quando você vê a palavra fluir aqui do altar e sente que a sua vida está alinhada com aquilo, mas nós não escapamos. Às vezes, a palavra nos mostra onde é que a coisa está desalinhada. E é aí que nós devemos agradecer a Deus mesmo, porque isso mostra o amor dele para nós. Quando Deus nos corrige, Ele está tentando alinhar a nossa vida com cada partícula da palavra. Porque esse, irmãos, é o caminho para o arrebatamento. É assim que nós vamos ser arrebatados. Ele tem longanimidade, benignidade, descanso, mansidão, poder, fé, amor, gozo e paz. É pouca coisa que o Filho de Deus tem? Ele não se joga para lá e para cá e para lá como um mar agitado. Ele não se preocupa com cada coisa pequenina. Ele não pula aqui e lá como uma garrafa arrolhada em um oceano tempestuoso. Ele está fixo. É assim. Seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, suas alternativas são certas, e ele sabe que está em linha com a palavra de Deus. Aleluia! Todo o inferno não pode movê-lo. Ele está em linha com a palavra de Deus, ele possui o amor divino, pureza em seu coração para cada homem e mulher. E das coisas do mundo, elas estão mortas para ele não as quer mais. Porque você não pode fazer com que uma moça que tem o Espírito Santo coloque um par daquelas roupas de aparência pecaminosa e saia por aí, por nada. Não, Senhor. Isso nos mostra o quê? Segurança. Uma vida posicionada, é a vida que eu quero. É a vida que eu peço para Deus todos os dias. É ter esse nível de posição. Para finalizar o parágrafo 111.
Não condene o pecador, tenha misericórdia dele. Sua vida está alinhada com cada partícula da palavra? Graças a Deus. Mas não condene o pecador. Tenha misericórdia do pecador. Deixe-o ir em frente e fumar o seu cachimbo, deixe-o beber o seu licor, deixe-o ter a sua festa de jogos. Estes são os prazeres que ele conhece. Ele faz aquilo porque ele acha que esses são os prazeres que existem. Não o culpe. Vindo para casa e tudo mais, cansado e gasto, ele quer conseguir algum prazer. Irmão, ninguém peca para sofrer. Se a pessoa está no pecado, é porque ela está em busca de algum prazer. Nós acabamos de ouvir o pastor Ivaldo nos trazendo a mensagem sede. Se a pessoa peca, irmão, é porque ela tem uma sede por algo que preencha esta sede. Ela tem um vazio e por isso ela busca preencher nas fontes erradas. Mas ela tem um vazio e esse vazio é por Deus. E como ela não encontra Deus, ela procura substitutos. E nesse momento aparecem os espíritos sedutores e leva a pessoa para o pecado. Não condene o pecador, irmão. A coisa que você tem a fazer é viver uma vida tão santa que possa provar para ele que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. Eu vou repetir e vamos terminar com essa frase. A coisa que você tem a fazer é viver uma vida tão santa, que possa provar para o pecador que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. Não condene o pecador, irmão. Não saia por aí condenando as pessoas. Por outro lado, saia por aí com um exemplo cristão tão forte que deixa as pessoas com sede de conhecer o seu Deus. Saia por aí com um testemunho tão vivo a ponto de mostrar para as pessoas que o que você tem é maior do que qualquer vício, é maior do que qualquer bebida alcoólica, é maior do que qualquer adultério, é maior do que qualquer esporte ou jogo de futebol ou Copa do Mundo. O que você tem é uma alegria perene. A sua alegria não termina quando um time perde. A sua alegria não começa quando uma bola passa por uma rede. A sua alegria começou naquele dia do Calvário e vai continuar até as bodas do Cordeiro. Tenha esse testemunho para as pessoas e que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por isto que Ele tem nos dado. Senhor Pai bendito, nós te agradecemos, porque assim como o Senhor guiou Josafá e preservou a sua vida daqueles espíritos sedutores, o Senhor tem guiado este irmão e esta irmã, tem guardado a sua vida dos espíritos sedutores desta era maligna e tem alinhado a nossa vida com cada partícula da sua palavra. E o Senhor tem assim nos conduzido para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, como disse Davi. Graças te damos pelo dom do Espírito Santo, pela tua graça e pela sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos enchendo com teu Espírito Santo. Que assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que nós possamos orar todos os dias. Não nos deixeis cair em tentação. Nos livra do mal, ó Deus.
nos livra desses espíritos sedutores que estão à espreita em todos os lugares. Nos ajuda a aplicar o sinal em tudo, na nossa vida, na nossa família, e que o Senhor guarda cada um de nós até a hora da tua aparição. Que o Senhor guarda cada um de nós, ó Deus, em lugares celestiais, na tua palavra. Porque o irmão Brana disse, a igreja em que cada pessoa estiver vivendo na vontade perfeita de Deus será a igreja mais poderosa do mundo. Esta é a igreja que nós queremos ser. Este é o povo que nós queremos ser. Que o Senhor nos ajude para que o nosso testemunho possa mostrar para o mundo, Senhor, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é mais do que qualquer prazer deste mundo, é mais do que qualquer vício, é mais do que qualquer diversão, porque o Senhor é o nosso absoluto, o Senhor tem enchido a nossa vida de gozo e alegria. Por tudo isso nós somos gratos. Guarde e abençoe este povo. Abençoe nossos irmãos ali em Vianópolis. Abençoe o pastor Ivaldo com todos os que estiveram acompanhando. E que o Senhor nos conserve em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Isto é o que eu desejo para vocês, irmãos, que vivam na graça de Cristo. Abençoe mais o seu irmão, confirme a bênção de cada um e nos veremos na próxima, se Deus assim permitir. Que Deus vos abençoe.